Nosso investigador fofucho, lindo, maravilhoso, Machado, ele tem alguns defeitinhos, ao meu ver, tá? Então, assim, também, agora cuidados para fazer outras e novas críticas em relação, assim, ao excesso de machismo dessa personagem. E a princípio, quando eu noto algum tipo de preconceito, de diálogos problemáticos dentro de uma narrativa, eu tento contextualizar a personagem dentro do cenário histórico em que ela estava inserida e o escritor dentro do cenário histórico em que ele estava inserido, porque acusar, por exemplo, Bram Stoker de machismo em Drácula, cara, ele estava no século XIX, não tem como não ser machista de forma exorbitante em pleno século XIX. Então é problemático, a gente menciona, a gente vai citar justamente para criar esse raciocínio do quanto isso já mudou, já foi alterado, processo, olha, enfim. É necessário fazer o estudo, não sou favorável aos esquecimentos e apagamentos das narrativas que são incoerentes com os discursos atuais, mas a gente precisa contextualizar. Agora, essa obra do Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, que é extremamente machista, é uma história, assim, que me incomodou, porque o Jô Soares, ele é um homem contemporâneo. E nossa, não questiono em momento nenhum a intelectualidade do Jô. Gente, quem sou eu? Quero ser um dia como o Jô Soares, né? Ele é minha meta de vida e não o contrário. Mas, gente, é uma história muito machista e muito gordofóbica. E aí que vocês vão me socarem, né? Vocês vão atirar pedras em mim, porque vão falar, como assim, Tati? Você não sabe quem é o Jô Soares? Como é que o Jô Soares é gordofóbico? Então, aí a gente vai precisar fazer um parênteses aqui na nossa conversa de novo para falar sobre essas questões sociais no mundo em que estamos inseridos. Eu volto a repetir aqui no canal, gente, gordofobia, machismo, racismo, homofobia são realidades da nossa sociedade. Nós nascemos num mundo que é totalmente preconceituoso. Nós temos preconceitos culturais sobre todos esses fatores que eu citei agora há pouco. Então, quando nós formamos e educamos as nossas crianças, nós educamos elas, infelizmente, ou educávamos, se Deus quiser, para elas serem machistas, homofóbicas, racistas, gordofóbicas e lá. Nós educamos para ter todos esses tipos de preconceitos. Então, quando a criança ela cresce, ela evidentemente é assim, independente dela ser ou não negra, homossexual, ou mulher, ou gorda. A pessoa ela cresce preconceituosa. E é daí que nasce uma série de problemas psicológicos dentro da nossa sociedade, porque a pessoa ela se coloca numa obrigação de ser algo que ela mesma não é, e ela começa a se questionar, a se limitar, a ter problemas de aceitação. E daí entra uma série de patologias psicológicas que são construídas por uma inserção social totalmente problemática. E por isso a importância de nós desconstruirmos todo esse preconceito, de nós desconstruirmos esses valores terríveis, os alicerces da nossa cultura social aí, né, por osmose, que é passada de geração por geração. Porque a gente acaba falando, nossa, eu sou feia, eu sou uma mulher feia porque eu sou gorda. Não, eu sou linda. E eu sou linda dentro das minhas características. Eu sou linda por ser eu mesma. Eu não preciso seguir um padrão. Mas a sociedade ela vai me impor que por não parecer com determinados modelos, e eu já postei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu não sou uma pessoa aceita socialmente dadas minhas características físicas, mesmo sendo uma pessoa bonita, mesmo tendo a minha beleza, mesmo tendo a minha grandiosidade. Então, o Jô Soares é gordofóbico, sim. E uma vez que uma pessoa me escreve um livro em 2005, e vamos supor assim que é um produto né, que ele já estava escrevendo há 10, 15 anos, porque um livro pode nascer de uma coisa assim do dia para noite, mas muitas vezes é um produto de anos de escrita. Então, que seja dos anos 90 essa produção.
já era uma época em que algumas características estavam sendo questionadas. E o Jô Soares, intelectual como deveria ter considerado esses pensamentos, sim. Eu não vou passar a mão, não vou amenizar para o Jô Soares por ser o Jô Soares. É uma história machista e gordofóbica. E agora eu vou explicar por quê. Primeiro, a parte da gordofobia, que é mais simples dentro da história. As personagens que são gordas, né, os acadêmicos que são gordos, eles são descritos na história de uma forma bem ridicularizada, bem pejorativa, com comentários gordofóbicos entre as personagens em relação àquele personagem gordo. E é nítido, assim, que não é uma crítica necessariamente, que a gente poderia falar, mas de repente o Jô Soares estava criticando a forma como ele é tratado. Eu pensei nisso, mas se foi a tentativa dele, desculpa, eu não consegui perceber isso. Realmente eu senti foi uma ridicularização das personagens gordas, como aquele humor escracho que a gente vê na década de 90, principalmente, que ridiculariza, né, uma série de coisas da sociedade sem se preocupar com o impacto psicológico, emotivo, social que aquilo tem. Mas o que mais me incomodou mesmo nessa narrativa foi o machismo. E eu vou explicar o que é esse machismo que eu encontrei no Assassinatos da Academia Brasileira de Letras. É a figura, a imagem que as personagens femininas têm dentro dessa história. Então, na verdade, aparecem 3 personagens femininas de peso, né, que são mais citadas, mais mencionadas, que são aí... Uma personagem, o narrador não vai descrever ela como uma prostituta, mas ela é uma prostituta de luxo, né? Não é assim que ela nos é apresentada, mas ela é uma prostituta de luxo. Uma pessoa que vende seus talentos artísticos e sempre culminam em sexo para grandes autoridades, para a elite carioca do início do século XX. E ela é uma personagem vulgar, ela é uma personagem provocativa. As descrições físicas dessas mulheres, dessas 3 personagens, são mulheres extremamente magras, são mulheres que têm aquele corpo padrão de beleza, que são brancas, são mulheres brancas, mulheres que vão assim provocar os homens. Sabe aquelas figuras de sex shop, aquelas garotas de jogos de videogame? Eu lembrei muito na narrativa daqueles jogos de RPG de videogame dos anos 90, que sempre tem uma mulher extremamente erotizada, que vai acompanhando assim os caminhos, as passagens da história, e normalmente elas falam com vozes sexys, uma coisa assim bem forçada, que mulher nenhuma em circunstância falaria desse jeito, e que ela passa uma informação importante e relevante para a personagem ali do RPG do jogo, e o resto é só uma provocação, é só sedução, sexismo, e que normalmente termina com um convite insólido para uma relação. Então, essas personagens do Jô Soares são assim. Então, é um livro machista porque ele dialoga com leitores masculinos. Né? Uma mulher, quando lê isso, ela se sente mal. É incômodo porque eu, como mulher, não agiria dessa forma. Inclusive, tem uma cena da personagem feminina mais relevante e importante, que é a Galateia, que é bem no início. A apresentação dessa personagem, ela é extremamente escrota, é bem vulgar, é uma coisa assim forçadíssima, que assim, eu não consigo imaginar. Eu acho que no mundo, se tivesse 2 mulheres que fizessem o que todas as mulheres fazem dentro do universo aqui da obra do Jô Soares, era muito. Então isso me incomodou, porque todas as mulheres, elas são vistas como objetos sexuais, elas são extremamente erotizadas, elas vestem roupas que são descritas propositalmente como provocativas e eróticas. O respeito que elas ganham na trama são através da sua sexualidade. Inclusive, uma embaixatriz que tem na história, que é outra personagem feminina, ela é descrita como uma felina pronta para dar o bote, e como uma mulher que, assim,
faz sexo com mais da metade dos personagens do livro, inclusive o Machado, que faz sexo com todas as mulheres que aparecem no livro. Então é muito forçado, sabe? É muito erotizado. E essa imagem da mulher unicamente conhecida e valorizada como objeto sexual é de um machismo, gente, terrível. Para um momento ali do início do século XXI, concordo que a nossa sociedade ainda estava gritando machismo, né? Até hoje é assim, imagina 20 anos atrás, mas eu esperava mais do Jô, que é um homem intelectual, um homem que teve acesso a informações que a massa popular brasileira não teve. Então, assim, ter esse machismo me preocupou bastante. E me incomodou. Se tem algo do livro que me foi desgostoso ler, foi essa parte. Bem, a Galateia, que é a personagem feminina mais interessante e relevante de toda a trama, ela vai fazer um par romântico aí com o Machado, que tratava todas as mulheres com a maior futilidade, de forma descartável, como se mulher só servisse pra ir lá, ter um momentinho e daí bola pra frente. Mas quando ele conhece a Galateia, aí as coisas mudam e a relação deles vai se construir bem parecida com a mitologia grega, né? De onde se origina o nome Galateia. Galateia em grego é a dama de branco, a dama branca, e ela é descrita como uma mulher extremamente branca. Ela é filha de um dos imortais da Academia Brasileira de Letras dentro desse universo fictício do livro. E o Machado, ele vai acabar interagindo com ela e conhecendo a parte 2 da Galateia, que não era uma mulher tão fútil e frívola como as outras personagens. Ela tinha uma intelectualidade muito, muito forte, até pela formação cultural que ela teve, né, do pai, dessa imersão cultural. O padrinho da Galateia é o Olavo Bilac, gente. Então, ela sim tem uma associação muito forte com a cultura. E ela é uma personagem sine qua non ali da trama para o desenvolvimento e chegada ao assassino, a descoberta de quem é o assassino. Que desde as primeiras páginas do livro nos é apresentado como um enorme erudito intelectual. Então é uma personagem bastante intelectualizada. Os crimes são todos em torno de um universo de inteligência, de cultura, e que por isso Machado é o investigador mais apropriado para investigar isso. Que ele é conhecido como o mais intelectual dentro da academia ali, da polícia do Rio de Janeiro. Então não tinha como ser outra pessoa para investigar os crimes do Penacho. E a Galateia, ela vai ser um acréscimo intelectual para essa investigação. Afinal de contas, por mais que o Machado ele tivesse cultura e ele fosse acima da média da sua classe, tinham alguns conhecimentos, tinham algumas realidades que lhe era negada até por aproximação, por nicho cultural em que ele estava inserido. E a Galateia, ela é a ponte para esse universo. Ela é a ponte desses dois mundos. Enfim, então ela é uma jovem solteira de 27 anos, magérrima, linda, maravilhosa e que desperta as emoções de vários pretendentes, inclusive um pretendente horroroso, feio, que ia atrás dela só para conseguir indicação para a Academia Brasileira de Letras com o pai dela. E aí que é a ponte com a mitologia da Galateia, que é uma deusa linda e maravilhosa, que vai se apaixonar por um pastor, ou seja, uma pessoa de uma classe aí diferente da dela, assim como a Galateia da história vai se, né, a garota elitizada do Rio, vai se apaixonar por um investigador de polícia, uma pessoa bem mais simples do que ela. Mas tem né, na mitologia, ela tem um ciclope, um cara extremamente feio, gigante, horroroso, que é apaixonado, obcecado por ela e que vai criar uns certos problemas aí pra personagem. Então essa ponte, ela existe na narrativa. E é dentro desse contexto que o Machado vai conhecer e também vai se apaixonar pela filha de um dos imortais. Como resumir a trama desse livro?
Gente, quando eu comecei a ler o livro, eu fui separando todas as citações que o Jô Soares faz de livros, de autores, referências, até o Hacking de Mozart, enfim, uma série de livros infantis, estrangeiros que foram traduzidos pelo Olavo Bilac e por outros escritores e com notas de referências, com construções artísticas, mesmo sendo literaturas infantis, mas com brilhantismos literários incríveis. Eu fui anotando todas essas referências que eu queria citar, mencionar e fazer como eu gosto de fazer aqui no canal, essa construção da literatura comparativa. Mas, gente, é impossível, porque o Jô, ele colocou tanta coisa dentro desse livro que se eu fosse tentar destrinchar tudo isso e comentar um por um, a gente ia ficar um ano aqui falando sobre isso, e não é o objetivo do canal, não é, até porque as referências deles não dialogam necessariamente com o que eu trabalho dentro da proposta do nosso canal, então não vou fazer isso. Eu acabei escolhendo uma metáfora para tentar introduzi-los ao que é o universo dos Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, que é uma série que eu assisti, Once Upon a Time, que é uma história, né, que vai criar uma amálgama, uma ligação entre todos os contos de fadas que vocês possam imaginar, das origens mais remotas do mundo, e vai culminar ali numa série super coerente, que você fala, caramba, nossa, se realmente esses personagens de contos de fadas sempre se conheceram, sempre se interagiram, e eu que não sabia disso. E o Jô Soares, ele faz exatamente isso com Assassinatos na Academia Brasileira de Letras. Você pega uma série de referências culturais, históricas, que não tem nenhuma relação, e ele conseguiu trazer tudo isso para um contexto extremamente coerente, extremamente condizente, que você fala, caramba, com a maior naturalidade do mundo. Realmente essas coisas são interligadas, estão conectadas, mas não estão necessariamente. E é essa trama do Assassinatos na Academia Brasileira de Letras. Então é uma investigação criminal que vai trazer uma série de referências culturais, principalmente literárias, mas não só literárias, e todos verossímeis e todos verdadeiros até. Ele vai trazer conhecimentos históricos, geográficos da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, que eu achei interessantíssimo, né? A faltas de água, problemas assim, que parecem notícias lidas mesmo de jornais da época, como ele vai referenciar aqui, né, trazendo essas notícias. Parece que ele leu jornais históricos do início do século XX, e aí ele separou algumas notícias, alguns acontecimentos que hoje a gente não vai ler num livro de história, mas, nossa, super incomodaram as pessoas que viveram dentro daquele contexto. E ele vai trazer isso à tona e nos contar como é que foi vivenciar aquilo dentro da trama, né? Que nem os bombeiros não ter água, o sistema de água deles ser insuficiente até para apagar as chamas de um incêndio, e umas coisas assim que são muito interessantes, que são muito legais, e certamente de um brilhantismo incrível que só o Jô Soares para conseguir reproduzir. Então, eu gostei muito da leitura, apesar da minha crítica anterior, que eu creio ter explicado por que eu não gostei, mas o livro em si, ele é muito interessante por essas referências históricas e por essa junção de fatos culturais que foram muito bem feitos. Mas para encerrar aqui nosso comentário sobre a questão dos Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, eu vou falar sobre a questão do crime literário, que é a playlist aqui do nosso canal, que é o foco do nosso canal. Bem, como uma investigação criminal, o livro do Jô Soares não é uma coisa assim maravilhosa, não. Se você já é leitor de investigação criminal literária, se você já leu aí amplamente Agatha Christie, Conan Doyle, entre outros, você vai achar bastante óbvio, bastante óbvio a narrativa do Jô. Não que necessariamente é uma investigação que não cria um suspense, que não tem ali uma trama de investigação mesmo. Existe, a história tem uma condução ali
muito boa no sentido da investigação criminal. Mas se você já é um leitor manjado desse tipo de investigação, eu acho muito difícil que você consiga chegar até a metade do livro sem deduzir quem é o assassino. Não é que um leitor desatento vá conseguir ler esse livro e deduzir assim facilmente o assassino. Não é isso que eu estou falando. Mas quem já é um leitor de investigações criminais, que já está habituado a procurar na narrativa pistas e sabe que assim, não vai aparecer um personagem no final, no último capítulo, que vai ser o assassino. O assassino nos foi apresentado ali na trama logo no seu início. Então a gente vai procurar pistas, né, junto com os investigadores para deduzir. E nem sempre a narrativa nos conduz às pistas corretas. A maior parte das vezes a narrativa ela dá muita ênfase para pistas que não necessariamente são as mais importantes e ela acaba negligenciando ali algumas pistas que serão as mais contundentes para a solução do caso. Por isso que um leitor atento de narrativa investigativa, ele se atenta a tudo. Então, ao óbvio que é o foco central ali como uma mágica, né? Como um processo de mágica. Você mostra tudo, mas você foca nesse lado, enquanto na verdade o que está significando é o que está do outro. Então, você que é um leitor atento de narrativas investigativas criminais, você vai pescar as pistas importantes desde o início e antes de chegar na metade da trama, você já deduziu quem é o assassino. Porque o Joe não foi assim tão brilhante ao ponto de fazer como a Agatha Christie, deixar a gente em dúvida se é ou não é até a última página do livro, até você ter revelação lá final. Não, você vai deduzir. O suspense vai ser como que os investigadores vão conseguir comprovar que o assassino é aquele. Mas é uma narrativa investigativa bem interessante, bem legal. Super indico essa leitura. Valeu a pena ter lido Assassinatos na Academia Brasileira de Letras.